Salut, como ça va? Então, pessoal, meu nome é Mike Cavalcante, eu moro aqui na Suíça, já moro aqui há 5 anos. E eu moro na Europa há mais ou menos 6 anos, um pouquinho mais de 6 anos. E eu gostaria de fazer esse vídeo justamente nesse local. Não planejei nada, enfim, eu tô simplesmente aqui. É um domingo, estamos no verão, tá muito quente. E o único lugar aqui que eu me sinto confortável é perto do lago, é na água e é mais fresco. Muito mais fresco que a minha casa, por exemplo, porque aqui na Suíça, por exemplo, em vários países aqui da Europa, não é permitido que você instale ar-condicionado. Então a minha casa é quente, não é tão quente porque a construção dos prédios aqui, ela é feita justamente para as altas temperaturas e para as baixas temperaturas. Então a casa é mais fresca que, por exemplo, na parte de fora, mas ainda assim é quente. Então o único lugar que eu me sinto melhor no dia de verão é aqui no lago. E eu estava lendo algumas mensagens de algumas pessoas que me seguem, que me acompanham, e há muito tempo eu leio uma mensagem específica e eu acho que eu nunca respondi esse tipo de mensagem. Eu gostaria de responder nesse momento porque é um momento que a gente vê uma concentração enorme de pessoas que estão voltando para o seu país, que estão voltando, por exemplo, para o Brasil. A concentração de imigrantes que vão para vários países da Europa, e não só a Europa, o mundo inteiro, e depois de alguns anos, até alguns meses, essas pessoas retornam para o Brasil, por vários motivos, tá muito grande. E lendo vários artigos sobre isso, eu percebi, eu pensava que era a grande maioria das pessoas que retornavam ao Brasil foi porque não deu certo com relação à questão financeira, não conseguiu um trabalho ou não conseguiu se sustentar naquele país, e por causa disso decidiu voltar para o seu país, ou mesmo por deportações, O país entende que aquela pessoa está ilegal no país e deporta as pessoas. Então eu pensava que a grande maioria das pessoas retornasse ao seu país por causa disso, mas eu percebi que não, que existe uma quantidade de brasileiros, vou falar aqui de brasileiro, que retornam para o Brasil simplesmente porque não gostou, não se adaptou aos países que eles foram morar, que eles foram residir. E óbvio, eu sabia dessa informação, mas eu não pensava que era tão alta essa informação, era tão alta a concentração de pessoas que faz isso. E quando outras pessoas, brasileiros que estão no Brasil, por exemplo, e que talvez não conheçam outros países ou não tenham saído do Brasil ainda, quando leem essa matéria, quando leem esses artigos, ou quando veem influenciadores ou pessoas que colocam no Instagram, estou voltando para o Brasil, não aguentei viver aqui na Europa, ou enfim, no país que a pessoa estiver, e os comentários das pessoas com relação a essas publicações é sempre igual, é sempre assim: o meu querido, o que tu vai vir fazer aqui no Brasil? Continua aí na Europa, você está num lugar muito menor que o Brasil. Aí e dão vários exemplos de coisas que eles acreditam que seja melhor nesse país da Europa, desmerecendo, descredibilizando, por exemplo, a opinião da pessoa que quer retornar. E nesse bololô todo, muitas pessoas me perguntam: Mike, você mora hoje na Suíça, que é um país muito bacana, muito legal, muito bonito, mas internamente, você pensa também em sair da Suíça, voltar para o Brasil? Então, esse vídeo é sobre isso. É um depoimento pessoal do que eu acho, se eu voltaria para o Brasil ou não. Então, nós estamos aqui no meio do lago Léman. A minha casa está ali atrás e uma das vantagens que eu tenho por morar próximo aqui do lago, eu moro aqui em frente do lago, é justamente isso. Tá num tempo tão quente como esse, eu poder vir ao lago me refrescar. Porque de fato
Fora do lago, na parte da cidade, está muito quente. Embora as temperaturas não sejam tão altas como no Brasil, por exemplo, ou pelo menos em alguns lugares do Brasil, porque eu sei que no sul do Brasil, no interior, ou nas cidades mais altas do país, os climas são mais agradáveis. E aí no Brasil hoje é inverno, então tem lugares que está fazendo frio. Mas aqui, no verão, de fato, ele é muito quente, ele é bem quente e é muito seco. Então, morar perto do lago, para mim, foi uma exigência de quando eu resolvi procurar um apartamento, procurar um local para poder morar por aqui. Então, eu tinha que morar perto do lago e perto, obviamente, das montanhas. Lá em cima, ali é o Rocher de Nez. Eu já fui várias vezes naquele rochedo para subir aquela outra rocha ali. É uma escalada tranquila, mas que não dá para fazer sem equipamentos. Então, algumas vezes eu já fui ali, inclusive no inverno. Mas não aconselho a ir sem guia, a ir sem equipamentos no inverno, porque é uma subida bem delicada, bem complicada, mas é sensacional. Então, assim, a minha decisão por morar nesse local foi justamente porque tem o lago aqui e a minha casa. Minha casa é logo ali. E como está muito quente aqui na Suíça, o local mais refrescante do país é no lago. Então você pode estar me falando, Mike, então vá para casa, liga o ar-condicionado, fica de boa lá. Aqui na Suíça, como em outros países europeus, não são permitidos, por exemplo, a instalação de ar-condicionado, como nós conhecemos no Brasil. Isso por questões climáticas, por questões do desenvolvimento ambiental, né, do meio ambiente, e também pela arquitetura, pela construção, porque de acordo com um país aqui na Suíça, isso deixa o prédio feio, deixa o prédio desvalorizado, porque você coloca uma estrutura no meio do concreto. Assim, eu não sei explicar, não sou engenheiro, não sou arquiteto, não sei explicar direito isso, mas de alguma forma isso impacta na arquitetura, no meio ambiente, enfim. Então aqui não é permitido ter ar-condicionado nos prédios. Se eu não me engano, nas casas sim, mas nos prédios de apartamento, nos prédios, enfim, de apartamento, né, não é permitido. Mas nas casas, se eu não me engano, eu posso falar uma besteira, mas nas casas, se eu não me engano, sim. Aqui é comum você ver, por exemplo, o chão e a parede térmica, e com aquecimento e com esfriamento, que fala? Enfim, com aquecimento e esfriamento. Então o chão e a parede fica fria ou fica quente, de acordo com a estação do ano. Então aqui isso tem. Mas não se vê aqui na Suíça, por exemplo, esses equipamentos que ficam para fora aqui dos prédios de ar-condicionado. Isso não tem aqui, isso é proibido. Então, eu estou aqui no meio do Lago Léman, nós estamos aqui na cidade de Montreux. Não deve dar para ver, que nós estamos um pouquinho afastados, mas está acontecendo o Festival de Jazz de Montreux, naquela região ali. E aquele lá, ó, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para vocês, é o palco principal do lago. O palco tá balançando o barco pra caramba aqui onde eu tô, mas ali é o palco principal, onde tem as principais apresentações, os shows, enfim. E toda aquela área lá, ó, é uma área do festival. Então tem vários palcos, tem vários... Tá vindo onda aqui, gente, nossa. Então tem vários palcos, tem várias coisas que acontecem ali, tem feirinhas, tem food trucks, tem comida, bebida. Então tá tendo uma festa, é um festival, um dos maiores festivais do mundo é esse festival de jazz aqui Festival de Jazz, né? Festival de Jazz aqui da Suíça. Eu já fui algumas vezes para esse festival, mas eu confesso que eu não curto. Eu não curto porque é muito cheio e eu não gosto desses lugares muito movimentados, muito badalados. Mas voltando ao assunto, né? O vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que eu acho, né? Com relação a essas questões que me fazem a todo tempo nas redes sociais. Mike, você voltaria a morar no Brasil? E a minha resposta é muito clara. Claro que eu moraria, claro que eu voltaria a morar.
Se eu tiver interesse de voltar para o Brasil, eu vou morar no Brasil. Eu não saí do Brasil porque eu não gosto do Brasil, eu não saí do Brasil porque o Brasil tem problemas. Então, quando você mora, quando você vive em outras culturas, quando você vive em outras cidades, você começa a aprender como que aquela população vive naquele local e você passa a ter um entendimento melhor sobre a tua própria existência, sobre a tua própria vida. E eu sempre pensei nisso. E eu não estou falando nem em sair do Brasil, eu estou falando no próprio país. Porque no Brasil eu já morei em vários lugares. E cada local que você mora tem uma diferença geográfica, obviamente, mas também tem uma diferença cultural. Você consegue perceber a diferença entre as pessoas, entre as conversas, entre o trabalho que você exerce, entre as amizades que você faz, entre a forma como cada local age para determinadas atividades. Enfim, cada local é diferente um do outro. E eu sempre achei que eu tendo essa experiência, saindo do meu quadrado, eu poderia ter uma evolução, eu poderia evoluir, eu poderia conhecer mais as coisas. E eu sempre fui um cara muito curioso, eu sempre fui um cara que eu me considerava muito desbravador. Então eu gostava de conhecer pessoas novas, eu gostava de conhecer lugares novos. Então eu sempre viajei muito dentro do país, dentro do Brasil. E eu adorava aquilo. Só que chegou um momento em que se tornou, não é que é limitado, o Brasil é muito grande, eu não conheço todo o Brasil ainda, mas eu gostaria de entender outras culturas, de entender outros pensamentos, de entender de fato uma mentalidade que seja completamente oposta da mentalidade que nós construímos no Brasil, por exemplo. E essa foi uma das paixões, uma das principais razões para eu poder querer sair do Brasil. E obviamente dar uma vida melhor para minha família, para ter uma vida melhor. E como eu falei, para ter um entendimento de estar evoluindo, de estar aprendendo alguma coisa. E para mim, essa é uma forma de aprender. Para outras pessoas, talvez não seja. Outras pessoas conseguem ter uma sabedoria espiritual, enfim, de sozinhas terem essa evolução como pessoas, né? Esse amadurecimento como pessoas. E para mim isso aqui é incrível, poder conhecer outras culturas. Eu não falo que eu não falo que é incrível o país onde eu moro apenas, eu falo que é incrível você poder conhecer outras culturas, porque a partir do momento que você conhece outras culturas, você começa a entender muitas coisas do próprio país de origem. Por exemplo, obviamente o Brasil tem vários problemas como qualquer outro país do mundo, e eu falo isso porque eu vivi em outros países do mundo. Então qualquer país tem problemas, e no Brasil também tinha, era problema político, econômico, social. Eu espero que o barco não passe por cima de mim. Aqui é a rota desse barco turístico aqui, espero que ele não passe por cima de mim. Enfim, então o Brasil tem sim esses problemas, só que como eu nunca tinha saído do Brasil, eu pensava, na minha ignorância naquele momento, que o problema era o país. Então se o problema é o país, o que eu estou fazendo naquele país? Porque eu deveria sair do país então para poder não ter mais os mesmos problemas que eu tinha no Brasil. E quando você começa a conhecer outros países, você percebe uma coisa muito simples: os problemas, eles não são especificamente do local que você habita. Ou melhor, eles são do local que você habita, porque todo local tem os seus problemas. Podem ter problemas diferentes do que tinha, por exemplo, no Brasil, mas tem outros problemas que desagradam. Tem outros problemas que te fazem pensar, te fazem raciocinar para ver assim, pô, será que vale a pena realmente viver num país como esse? E quando as pessoas me perguntam, por exemplo, Mike, mas a Suíça é um país tão bacana, tão legal, tão bonito, não é possível que tenha alguma pessoa sã, consciente, que sairia da Suíça. Claro que tem. Se você buscar pela internet, pelas redes, você vai ver que tem muitos brasileiros que saíram da Suíça porque não curtiram a vida aqui na Suíça. Porque não curtiram o trabalho, não curtiram as diferentes línguas que tem aqui na Suíça, não curtiram a cultura, porque é uma cultura muito diferenciada, é uma cultura muito diferente do Brasil. Então muitas pessoas saem da Suíça também. E num dos vídeos atrás, quando eu falei que a Suíça não é um país para todo mundo, eu falei muito sobre isso. E de fato a Suíça não é um país para todos.
A Suíça é um país para aquelas pessoas que estejam adaptadas, para aquelas pessoas que entendam como funciona a cultura do país aqui da Suíça e querem isso, e querem viver aquilo. Então, quando as pessoas me perguntam, Mike, você voltaria para o Brasil? Eu sempre respondo, se eu precisar, é óbvio que eu volto. E quando eu falo se eu precisar, não é que se der algum problema aqui na Suíça, é porque o Brasil é o nosso país, é a nossa língua, é a nossa cultura, é a nossa comida, e eu sinto falta dessas coisas. As pessoas que eu mais amo estão no Brasil. Então, estão todos no Brasil. Você consegue fazer amizades aqui, mas as pessoas com quem você cresceu, as pessoas que construíram junto com você a sua história, elas estão no Brasil, pelo menos para mim. Então eu poderia sim voltar para o Brasil. Agora, quando me perguntam, beleza, Mike, se você voltasse para o Brasil, para onde você iria? Depende. Eu não vou cuspir pro alto e falar que eu nunca voltaria para um determinado local, mas eu tenho minhas preferências, eu tenho os meus gostos, e hoje em dia, já com mais de 40, com uma maturidade diferente do que eu tinha, por exemplo, quando eu tinha 30 ou 20 anos, eu já penso em outro tipo de estabilidade, eu já penso em outro tipo de vida, eu sou mais tranquilo, eu sou mais calmo. Eu, por exemplo, se eu pudesse escolher, eu não voltaria para o Rio de Janeiro. E não por causa dos problemas sociais do Rio de Janeiro, mas é porque eu nunca acreditei que eu me encaixasse no Rio de Janeiro. Mas o Rio é uma cidade linda, uma cidade maravilhosa, uma cidade que também tem os seus problemas, mas eu não gostaria. E quando me perguntam, então tá, para onde você iria no Brasil, eu só consigo pensar em 2 lugares, porque eu sou um cara 8 ou 80, eu sou um cara dos extremos. Então eu só conseguiria pensar ou no Sul, que é um local que eu sou apaixonado e tem uma cultura muito próxima à cultura europeia, um clima também mais parecido com o clima europeu, com a arquitetura mais parecida com o clima também europeu, com a arquitetura europeia, ou norte do Brasil. Porque eu tenho fascínio, eu tenho um sonho pela parte da Amazônia. Então, eu fico imaginando como seria eu morando no meio da floresta amazônica. Então, assim, não é que seja um sonho para mim, mas eu fico imaginando, falei, nossa, mas seria incrível, porque eu sou apaixonado por esse tipo de ambiente, por esse tipo de local. Então, o Brasil, eu fico pensando do norte ao sul, tem coisas incríveis para você conhecer e tem lugares incríveis para você poder morar. Só que aí que está o grande dilema da minha vida. Eu sempre pensei, em toda a minha vida, visto que eu me mudei várias vezes de casa e de cidades também pelo Brasil, eu sempre acompanhava nas redes, na internet, eu botava no Google qual a melhor cidade para se morar no Brasil. Aí tinha lá Florianópolis, Balneário Camboriú. Então era para lá que eu iria viver, né? Então eu morei em Florianópolis, eu morei em Balneário Camboriú, são cidades maravilhosas, eu voltaria fácil para essas cidades. Mas a questão é que não é a cidade que tem que te agradar. Você tem que estar bem consigo mesmo quando você vai morar em qualquer lugar, não importa o lugar que você resida. Se é o local considerado o melhor lugar do mundo ou se é o local considerado o pior lugar do mundo, não importa. Não importa. Se você se sentir bem nesse local, esse vai ser o local. Então eu tenho pensado muito nisso. E a Suíça é um local maravilhoso. Maravilhoso, assim, eu não tenho o que reclamar da Suíça. Mas se você me fala, Mike, é o local para você viver durante a sua vida inteira? Sinceramente, acho que não. Acho que não. E não por causa de ser uma cidade pacata, de ser uma cidade mais tradicional, por ser um país mais tradicional, não por causa disso, não pelos problemas que posso vir a ter aqui, e porque aqui tem problemas, mas é o que eu te falei, você precisa se sentir bem no local que você está. O local, de certa forma, não vai importar tanto, vai importar se você está bem. Então, tem pessoas com quem eu converso que moram em lugares considerados os lugares mais perigosos do mundo. E eles estão extremamente felizes, montaram família, estão com filhos e estão extremamente felizes nesses lugares. Tem pessoas que vão para os países considerados os melhores países ou as melhores cidades para se morar no mundo. E essas pessoas estão tristes. Então não é o local que vai fazer a felicidade da pessoa. Eu pensava isso lá atrás, porque eu me mudei muito.
Eu mudei para cada local porque eu achava que a minha felicidade ou a da minha família estaria nos melhores lugares do mundo. E não é. Se você não sabe construir a sua vida de uma forma em que ela seja boa para você viver, então não adianta o local onde você vai morar. Não adianta. E isso eu aprendi vivendo em outros países, nos países mais fodásticos para se morar no mundo e nos países que nem tanto, né? Então tem diferenças, cada país vai ter uma diferença e essas diferenças são excelentes, porque te dão uma visão, essas diferenças te dão uma visão de fato de que, caramba, eu saí do Brasil porque eu pensava que o Brasil era um país pobre, eu pensava que o Brasil era um país fraco, economia vergonhosa, política vergonhosa. Então eu vou sair do Brasil porque eu não quero mais conviver com esse tipo de pessoas, de cultura. Não tem nada a ver, nada a ver. Quando você vai morar em outros países, você percebe que tem os problemas daquele país em que você fala as mesmas coisas. Aqui tem suíços que falam as mesmas coisas. Tem suíços que falam dos problemas que existem aqui na Suíça e que gostariam, por exemplo, de se mudar. Tem suíços que foram para o Brasil, que eu conheço, que eu conheci pessoalmente e que não saem mais do Brasil. E quando você conhece uma pessoa como essa, a primeira coisa que você fala é: porra, cara, você é louco. Como é que você sai da Suíça para ir para o Brasil? Gente, não é o local que traz a felicidade para a pessoa. Eu estou num lugar que eu me sinto muito bem. Eu estou aqui no meio do lago conversando com vocês e parece que a vida aqui é maravilhosa. É uma vida muito boa, mas se você não se sentir bem no local onde você esteja, não importa onde que seja, não adianta você viver no melhor lugar dessa terra se você não estiver bem consigo mesmo. Então, refletindo e filosofando com vocês, se eu me mudaria da Suíça, se eu precisar, me mudo. Se eu achar que a Suíça não é mais suficiente para mim, se eu achar que a Suíça não é o meu local de espírito, que eu preciso estar aqui, eu saio, eu não tenho esse problema. Eu posso voltar para o Brasil ou ir para um outro país. Então não é o país, não é o local que vai te definir. Você tem que se sentir bem no local, enfim, o que for, não importa o local. E muitas pessoas podem estar ouvindo isso que eu estou falando e vão me criticar e vão falar um monte de coisa. Tudo bem, é a opinião de vocês, eu tenho que respeitar a opinião de vocês com relação a isso. Mas eu gostaria muito que vocês pudessem viver o que eu estou vivendo. Eu gostaria muito que vocês pudessem viver ou sair do Brasil. Sai do Brasil ou sai da sua cidade, conheça outros lugares, conheça outros países, não como turista, mas como moradores daquela região, para que vocês possam entender os perrengues e as coisas boas e as coisas ruins de morar naquela região. E aí vocês vão poder ter uma comparação. E aí vocês vão poder ter uma opinião mais embasada. Se é melhor morar no Brasil, se é melhor morar em outro país, ou se é melhor morar em uma cidade específica do Brasil em detrimento de outra. Aí vocês me digam, né? Porque eu acredito muito nisso que eu falei. Se a pessoa não se sentir bem com ela própria, aonde quer que seja, não adianta. Ela vai sempre buscar um lugar novo para poder procurar, para poder achar essa pseudo-felicidade que não existe. Ela vai pular de galho em galho, vai pular de cidade em cidade, país em país, procurando essa tal de felicidade que não vai existir nesses momentos ou nesses lugares. Então, respondendo a pergunta, sim, eu voltaria para o Brasil. Eu voltaria para o Brasil se eu percebesse que o meu lugar é lá. Se meu lugar for no Brasil, eu volto para o Brasil e sem problema nenhum. Eu não me incomodo, eu não me importo com isso. Eu quero estar bem. Eu quero estar bem espiritualmente, eu quero estar bem fisicamente. Eu quero estar bem em todos os sentidos e âmbitos da minha vida. Então, bem, fica aí a reflexão para vocês. O que vocês acham disso? Vocês acham que tem alguma razão que eu tô falando? Ou eu tô perdendo a cabeça, tô louco e mereço ser internado? Fala aí comigo nos comentários que eu vou ler.
eu vou ler e vou gostar de ler para saber um pouco da opinião de vocês. Enquanto isso, eu continuo por aqui. Bem, vou curtir mais um pouquinho aqui o lago, vou nadar um pouquinho, vou pular um pouco desse barco. Tá bem quente aqui, eu já mergulhei, mas já estou seco. Então eu quero me refrescar um pouco mais. Espero que tenha sido interessante para vocês. Desculpe pelo desabafo, é só um vídeo de desabafo. É só um vídeo que eu queria responder uma pergunta. Acabou que eu mesmo que estou aqui me consultando, fazendo terapia com vocês. Espero que eu não tenha falado muita besteira. Essa foi minha opinião com relação às perguntas que colocam aí no Instagram, no YouTube, se eu voltaria a morar no Brasil. E a resposta é sim, voltaria sim. O Brasil é um país maravilhoso. E você começa a perceber isso quando você começa a conhecer outros países do mundo, para você poder fazer a comparação. Mas se você nunca sair do seu país, nunca sair da sua cidade, você só olha, só vê Instagram, só vê internet, só vê o YouTube, vendo que os países mais maneiros do mundo, mais fodásticos do mundo são países incríveis para você morar, para você viver, e você acredita naquilo, então eu te convido a sair um pouco mais do seu quadrado e conhecer os países em volta, conhecer as cidades em volta. Comece conhecendo as cidades em volta pelo Brasil. Vocês vão poder começar a fazer uma comparação, que tem cidades que vocês vão se sentir melhor do que outras. E se mesmo assim vocês continuam com a dúvida de vocês, ou com a certeza de vocês que sair do Brasil é a melhor coisa, então tenta, arrisca, faça alguma coisa, estude, faça qualquer coisa para que te dê a possibilidade de sair do Brasil. Que aí vocês vão conhecer outros países, vão conhecer outros lugares e vão conseguir construir argumentos mais sólidos, mais confiáveis, para vocês poderem fazer essa comparação. O que é melhor, Brasil, outro lugar, outra cidade, enfim. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Então, je te verrai dans la prochaine vidéo. Adiós.